Essa foto é muito importante. Tá aí, pessoal. Essa é a foto que todo mundo escondeu e que nós estamos mostrando para você aqui em primeira mão. Entenda uma coisa. Você está reparando inicialmente que a Gisele, ela está praticamente deitada no chão. Olha o que eu estou te dizendo. Ela está deitada no chão. O corpo dela um pouco envergado para a direita. A mão esquerda apoiada praticamente em frente à barriga. E a mão direita, ela está o quê? Ela está esticada, apoiando o quê? Uma arma está apoiada na mão. O advogado da família de Gisele acredita que essa arma foi colocada. Mas eu quero que você repare no buffet que está logo ao lado. Você está vendo essa imagem, detetive Alan, que no buffet você consegue ver pela imagem que o pé direito dela estava embaixo do buffet. Isso é verdade. Você está reparando, detetive Alan? Eu queria reparar. que o público que está nos assistindo, você investigador, você investigadora, isso é o trabalho de peritagem, é o trabalho do investigador, do delegado, do policial militar que chega no local. E o próprio bombeiro achou estranho uma cena de suicídio aonde essa mulher estaria deitada. Gente, essa é a cena. Olha, eu pedi para o nosso desenhista, tá vendo essa mancha azulada? Tá vendo essa mancha azulada? Porque nós fizemos o quê? A fotografia da Gisele está em preto e branco. Essa mancha azulada é o sangue que saiu no orifício de entrada que Gisele recebeu na têmpora direita. Através desse orifício saiu muito sangue. Então, só para você ter uma noção, toda essa área azulada é sangue em fartura que foi derramado do lado direito do corpo. Gente, vocês precisam entender. A gente teve acesso à imagem, assim, a imagem mesmo, sem ela estar censurada. Vocês não têm noção. Aqui a gente deixou uma boa noção de como que é, o Lordelo tá explanando bem, mas é gráfico, é bastante... A imagem original, a fotografia que a gente tem, uma pessoa que não está acostumada não dorme à noite. Isso é fato, tá? Não dorme à noite. A pessoa tem que ser perito, investigador, investigadora, acostumado a olhar com um olho mais profissional. Só que agora eu quero te dizer o seguinte, esta imagem revelou ao socorrista, ao bombeiro da Polícia Militar, o seguinte, essa mulher está viva, ela estava respirando, só que tem um detalhe que me chama a atenção. Tem um detalhe que me chama a atenção e eu quero que você, investigador e investigadora, preste atenção. O tenente-coronel Geraldo Neto, ele telefonou para a polícia pedindo socorro às 7h57. Ele liga desesperado, dizendo, a minha esposa tirou a própria vida com a minha arma, por favor, socorram, venham para cá. Ok, 7h57. Só que, detetive Alan, presta atenção que eu vou te contar agora. A vizinha do apartamento, sabe aquela vizinha, não vou falar vizinha fofoqueira, porque não é, a gente nem conhece, mas a vizinha do apartamento, que mora sozinha, ela tem um gatinho, ela estava dormindo naquele quarto andar desse prédio lá no Brás, quando ela ouve um barulho, ela não sabia o que era, podia ser batida de porta, podia ser um disparo de arma de fogo. Ela levantou, assustada, que barulho é esse? Quando ela viu que não era nada, sabe o que ela fez? Ela foi olhar o celular. E quando ela olhou o celular, detetive, ela gravou. São 7h27 da manhã. Aí ela viu 7h27, ela se acalmou e ela volta a dormir. Mas sabe o que aconteceu? Olha o que eu estou te dizendo. 7h58, o tenente-coronel liga para o SAMU, liga para a PM. E demorou mais ou menos de 12, 13 minutos, chegaram os bombeiros. Ou seja, 8h10, 8h12, 8h13, o que aconteceu? Barulho no corredor. Barulho por quê? Porque é o pessoal do SAMU chegando com voracidade para salvar uma vida. E aí, o que aconteceu? A vizinha acorda de novo. Ela acorda de novo e ela começa a olhar. O que está acontecendo? Quando ela abre a porta do hall, ela vê um monte de socorrista e ela perguntou, o que está acontecendo? Tem uma pessoa baleada aí do lado. Aí ela falou, pera um pouquinho. Eu
Estou na cena do crime. Aí ela assimilou, né? Não, pera um pouquinho. Essa mulher, ela falou... Espera um pouquinho, eu tenho como contribuir com a investigação. E essa mulher, que é uma senhora muito lúcida, ela fala uma coisa muito interessante para o delegado de polícia, porque ela foi ouvida. Ela fala o seguinte: por que o socorro demorou tanto? Se eu vi no meu celular 7h27, por que o socorro só chegou 8h10, 8h15? Mas aí, ela num primeiro momento, ela pode ter pensado, bom, os bombeiros demoraram para chegar. Só que depois, com a repercussão que deu, e eu preciso explicar para você, investigadora, para você, investigador, ela, quando ela soube que o tenente-coronel disse, e as imagens do próprio edifício dela mostram, que ele pegou no telefone 7h57 e os bombeiros chegaram 8h10, 8h13, ela falou, pera um pouquinho, ele ligou 7h57, eu ouvi o barulho 7h28. E aí começou realmente uma dúvida em relação à versão, porque a família diz o seguinte... A família acredita na vizinha, a família acredita que o disparo foi feito às 7h28, mas por que só às 7h57 ele pega o telefone e faz a ligação? Esse aqui é o X da questão, e aí começou todo esse imbróglio. É suicídio ou é feminicídio? É feminicídio ou é suicídio? Vamos lá. Bom, e aí, o que aconteceu? Gente, você está vendo a imagem da Gisele caída e muito sangue, ela estava viva. O que aconteceu? Os bombeiros levaram de 20 a 25 minutos para tirar ela de lá, para colocar ela na prancha, colocar aquele colar cervical, já aplicaram algum tipo de medicamento para tentar fazer com que ela mantivesse ali a respiração, foi colocada na prancha e eles saem lá para o hall. Mas agora eu vou te mostrar o que eu acho que pouca gente mostrou, que são o seguinte, as fotos de como ficou o apartamento depois que Gisele foi retirada. E eu já vou te adiantando que essas fotos mostram, sabe o quê? O sangue todo espalhado. Por que todo espalhado? Porque foi no mínimo 3 bombeiros. Dá uma olhada, pessoal. Essa foto eu quero que você preste atenção. Os bombeiros, é claro, tiveram que pisar no sangue, tiveram que remover a Gisele daquele local. E temos mais fotos, eu tenho várias fotos do apartamento. É um apartamento pequeno, é um apartamento de 52 metros quadrados, tem apenas 2 quartos. Olha lá, gente, dá uma olhada como é que foi esse socorro, tá? Nós transferimos essa foto para preto e branco porque nós temos ela colorida, mas o sangue fica uma imagem muito forte. E, na verdade, esse entra e sai para salvar a Gisele fez com que os bombeiros passeassem pelo apartamento e as manchas de sangue foram todas espalhadas. Nós temos mais fotos. Ô Lordelo, só aproveitando aqui, gente, você que acompanha já o canal já sabe muito qual que é a dinâmica do nosso ao vivo, né? Então a gente lança os vídeos para vocês, a gente faz esse debate e a gente quer sempre participação de vocês. A live tá com mais de 2.000 pessoas, inclusive deixa o like aí que ajuda. A gente tá tentando acompanhar aqui o chat, tem muita dúvida. Lembra, mandou o superchat pra gente, a gente prioriza para conseguir explanar ou jogar aqui na tela pra gente debater sobre, mas a gente também acompanha os comentários do pessoal que vão lá nos nossos vídeos, nos cortes, todos dos nossos canais oficiais. E a gente tem um comentário da Márcia Cristina. Isso é importante. Quero responder. Faço questão de responder. Vamos responder esse daí? Vamos lá. Qual que é a pergunta da Márcia Cristina? Eu vou ler pra você que tá só escutando a gente, não tá tendo tempo de olhar, tá, gente? Uma coisa me intriga. Como a primeira perícia deixou passar os sinais de esganadura? Será que não viu mesmo? E, Lordelo, o que você me diz sobre isso? Márcia Cristina, você é uma investigadora de primeira, hein? E eu vou te falar uma coisa. Eu faço essa pergunta pro perito. Como é que você faz um exame necroscópico? Eu quero te explicar como é feito o exame necroscópico. A soldada Gisele, quando ela dá a entrada no hospital, os médicos tentam mantê-la viva, mas ela faleceu. No momento em que ela falece, o delegado de plantão do 8º DP faz a chamada requisição para exame necroscópico e aí a vítima faleceu, só que a perícia tem o orifício de entrada e tem o local aonde bateu no crânio e não teve o orifício de saída. E aí nós temos o quê? O trajeto da bala dentro do crânio da vítima. Bom,
Essa primeira análise é muito importante. Mas aí, Maria Cristina, que é a nossa internauta, a nossa investigadora, a pergunta é: como é que ninguém viu, nesse dia, lesões na garganta da Gisele? Ninguém viu. E o delegado, quando recebe essa necrópsia, Maria Cristina, ele achou a necrópsia muito rasa. Ele não gostou do que viu. E aí ele pede ao promotor, pede à justiça o seguinte: vamos fazer uma exumação. E olha, que eu tenho anos de estrada como delegado, depois como escritor, comentarista de TV, meu programa Operação de... Eu nunca vi, detetive Alan, uma exumação tão rápida. As exumações demoram um ano, porque surgiu uma dúvida, mas nesse caso não. Foi assim, uma semana e pouquinho, o corpo foi exumado. Bom, mas aí, detetive Alan, por favor. A gente teve uma informação aqui agora, tá saindo em até grandes sites de informação, a gente vai colocar aqui na tela, falando que o tenente-coronel, ele foi visto no interior. E o que a nossa equipe está levantando aqui, né? Que talvez a residência fixa dele seja não, mas eu já tenho essa informação. E aí? Eu já levantei. Saiu agora, ó. Não, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Antes, só para elaborar. É manobra comum, quando vê que o bicho vai pegar, sair perto da residência fixa, o pessoal se afasta um pouco, isso atrasa o processo, ou pode ser uma coincidência? Qual que é a sua visão como isso é legal, delegado? É o seguinte, olha, quem conhece o Jorge Lordello, quem frequenta aqui o nosso canal Na Cena do Crime, sabe que eu não gosto de sensacionalismo, eu gosto de colocar os fatos. A decisão é sempre sua, tá? E a gente fez esse levantamento. O tenente-coronel Geraldo Neto, ele é do interior de São Paulo, ok? A família dele é do interior. Ele tem uma residência na cidade de Taubaté, detetive Alan. Ele tem uma residência lá. Só que, como todo policial, o policial ele é designado pelo governo para trabalhar. Vou te dar um exemplo. Eu moro em São Paulo, mas eu trabalhei em Suzano, eu fui morar em Suzano. Eu trabalhei em Mogi, eu fui morar em Mogi das Cruzes. Mas a minha residência mesmo era São Paulo. Então, no caso do tenente-coronel, ele estava trabalhando agora em São Paulo e ele conheceu a soldado Gisele na Polícia Militar. E eles namoraram, noivaram, resolveram juntar e eles alugaram um apartamento lá no Brás. Então, não há que ele quer fugir. Quando aconteceu o problema... parece que a matéria cita São José dos Campos, que ele foi visto. Então vamos lá. A informação que eu tenho é que a família, que ele é de Taubaté. Taubaté e São José são cidades próximas. Pode ser que tenha sido. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: quando aconteceu o fato, 2 dias depois, o tenente-coronel pediu um afastamento, porque ele não tinha condições de trabalhar. E aí o que aconteceu? Ele foi para o interior. E eu já quero te adiantar que no domingo agora saiu uma entrevista do Cabrini na Record com o tenente-coronel. E aonde foi feita essa entrevista? Na casa dele em Taubaté. Só se eu estou errando Taubaté para o São José, mas eu acho que é Taubaté. Depois a gente verifica a informação, tá? a gente fala aqui. Então a gente falar que ele está fugindo, isso não é ainda verdade. Não dá para especular. Porque ele está lá. Na realidade, ele saiu de São Paulo. Por quê? Ele saiu do apartamento. Ele não quer voltar. E esse apartamento eu descobri que é alugado. Esse apartamento é alugado, esse apartamento vai ser agora entregue ao legítimo proprietário para parar de pagar o aluguel e ele, no afastamento, ele vai para o interior, aonde ele tem uma residência. Não, é bom que a gente acompanhe, a gente vai... Não, aqui, excelente, aqui, excelente. Aqui a gente está em tempo real, gente. Não, e para a gente poder esclarecer, a gente quer esclarecer o público. Lordello, a gente tem alguns superchats aqui e eu já quero falar, porque, gente, é assim, a gente vai priorizar o que for de superchat pra gente conseguir falar. A gente tem alguns, vamos abordar porque ele tem a ver com o caso aqui agora. A gente coloca na tela e vamos colocar aqui na tela pra gente. São perguntas pertinentes ao caso, né? Antes de falar do superchat, para você que está entrando agora, daqui a pouco eu vou dizer para você o que constou no segundo laudo. Quando o delegado do 8º DP viu o que constou nesse laudo, e eu vou fazer aqui uma simulação com esse objeto de cena, que seria o que aconteceu com a Gisele. Daqui a pouquinho você vai ter acesso a essa informação. O Carlos, ele mandou a pergunta pra gente, ele mandou primeiro o superchat, depois ele mandou a pergunta, ele escreveu aqui nos comentários, tá? Então ele tá dizendo assim, ó. Alguém que ele chamou poderia ter levado algum produto para ele se limpar? Falando ali sobre a perícia, né, no apartamento. Investigador Carlos Dias, boa pergunta. Tá aí na tela. Já vou te responder na hora. Carlos, entenda uma coisa. No hall
desse prédio de apartamento onde morava o casal, em cada hall tem câmera. E isso é difícil em condomínio, mas no dele tinha. Ou seja, as câmeras filmaram tempo real tudo. Várias pessoas entraram no apartamento. Quem foram? Os socorristas, os policiais militares, quem foi fazer ocorrência e um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ninguém levou material nenhum, como o Carlos está dizendo, mas o grande imbróglio que aconteceu, e o advogado da família da Gisele está muito bravo. Por quê? Porque o tenente-coronel disse que queria tomar um banho antes dele ir no hospital ver o estado de saúde da sua esposa. E um soldado, naquela primeira oportunidade, disse, olha, o senhor não pode tomar banho, o apartamento agora está lacrado. A vítima já foi socorrida e agora o apartamento está lacrado para entrar a perícia. Mas aí houve uma insistência, o coronel foi no banheiro, o coronel realmente tomou o banho e aí, quando ele sai, esse socorrista diz que tinha um cheiro de um produto químico, mas não foi revelado. Mas talvez esse produto químico, com certeza, Carlos Dias, estava no banheiro do apartamento. Vamos acompanhando com a gente, Carlos, vamos investigando. O que a gente tem aqui muito investigador e investigadora ajudam muito a gente no canal. Inclusive, tem nossos membros, né, que tem essas patentes. Pessoal que gosta de ver a máquina girar, quer ajudar a gente a continuar mantendo toda essa pesquisa. Vire um membro, ajude o canal que a gente continua por aqui. Próximo superchat. Lembrando, gente, a dinâmica de superchat manda, a gente já fala, e não deixa ali pro final, é pra gente ter essa discussão com vocês, tá? O Lordello quer interagir, ele quer poder responder vocês aqui no tete a tete. Com certeza. Então vamos lá. Não vi ninguém entrar nessa questão. Qual a motivação? Aí é um pouco complexo, né, Lordello? Qual questão que ele está dizendo? Eu acredito que seja qual a motivação, caso tenha sido crime, feminicídio. Qual a motivação? Se você puder esclarecer aqui, é a Kreuzebeck. Joga aqui no chat pra gente se não é isso exatamente que você está falando, que a gente corrige depois. Kreuzebeck, tem um caso muito interessante que eu queria te contar. Kreuzebeck, eu trabalhei como delegado muitos anos e na academia de polícia, quando eu tinha 22 anos, quando eu fiz, os delegados antigos falavam o seguinte, quando você atende um local de suicídio, procura na casa se o suicida deixou alguma carta. Hoje em dia não é mais carta, mas é publicação na internet. E a polícia não achou nada da Gisele. Não achou carta, não achou publicação da internet. Mas a Kreuzebeck está dizendo o seguinte, qual a motivação? A motivação, a polícia já avançou. A polícia já avançou por quê? Porque quando começa o primeiro BO, sabe o que era? Era suicídio. Depois virou morte a esclarecer. Depois virou apuração de feminicídio. Kreuzebeck, para finalizar um inquérito depois dos laudos, o delegado tenta buscar uma motivação. O que eu quero te dizer, com a minha experiência, em casos de homens que matam mulher, a motivação geralmente sabe qual é? Possessividade e ciúmes exagerado. A pessoa tem a mulher como posse, mas isso quem vai determinar é o delegado do 8º DP lá do Brás. Vamos puxar, tem mais superchat aqui, né? Bom, o superchat está dizendo aqui, ó, Paulo Diogum Oficial. Paulo, muito obrigado por essa pergunta. Olha como o investigador Paulo Diogum é esperto. Ele falou, Lordello, cadê o projétil da arma? Paulo, eu tô fazendo essa pergunta até agora. O Paulo é atento. O Paulo sabe que a pistola, quando você faz um disparo de pistola, acontece duas coisas muito básicas. O projétil é isso aqui, gente. O projétil é a cabeça. Isso aqui é um 762, mas é de brinquedo, tá? Ó, o projétil é isso aqui. Esse projétil, ele entrou na cabeça da Gisele. O projétil, ele tem orifício de entrada, bateu e ficou aqui dentro. Só que o restante, que é o estojo, isso aqui chama estojo, ele é expulso. Diferentemente do revólver. O revólver você atira, o estojo fica no tambor girando. Na pistola não. Você atira, o projétil ele faz isso, ó. Ele vai longe. Pá! Ele vai longe. Só que tem um detalhe, Paulo. E isso, Paulo Diogum, tem um detalhe. Não encontraram o estojo.
Não encontraram a cápsula. E aí você me pergunta qual o motivo. Primeiro motivo, muita gente entrou e pisou no local. Paulo, se você me perguntar para mim dar um chute, porque eu tenho certeza que nenhum policial ia pegar o projétil e levar. Porque o projétil é cena de crime. Se algum policial tivesse feito isso, descobrir, isso é um crime muito grave, de você influenciar na cena do crime. Mas eu entendo, detetive Alan, que esse projétil pode estar no apartamento, que naquela correria de você pegar a vítima, ele tenha se embrenhado em algum cantinho e ninguém viu. É possível. Aqui, Lordelo, bem pergunta de leigo mesmo, né? No caso, o que teria sumido é o estojo, né? O projétil não tá... Não, o projétil estava dentro da cabeça. Então o projétil foi localizado. O estojo que foi lançado. E esse estojo é um só, porque foi só um tiro. E esse estojo, esse disparo, Paulo Diogum, ele foi o disparo que fez o barulho e que a vizinha do apartamento do lado ouviu um barulho muito forte às 7h28. Essa que é a questão. Mas, Paulo, você pode me perguntar qual o prejuízo que a polícia vai ter que o estojo não foi encontrado? Eu não vejo prejuízo. Eu não vejo prejuízo, porque no local tem uma arma. Vamos colocar de novo a foto que nós fizemos? Sabe por quê? Para que vocês verifiquem aonde foi encontrada a arma apoiada na mão da soldado Gisele. Isso é muito importante, Paulo Diogum, você observar. Mas que o Paulo tem razão, ele tem, o estojo tinha estar lá. Dá uma olhada, Paulo, dá uma olhada como é que foi apoiado. A arma está apoiada entre os 2 primeiros dedos da mão. Você não consegue ver um dedo engatilhado. Ela está realmente apoiada. Nós temos mais fotos, Paulo Diogum, e também você que está mandando superchat, você que está nos assistindo agora ao vivo. Eu queria colocar mais fotos do apartamento como ficou depois da retirada da Gisele, que são fotos muito curiosas, porque as pessoas acabaram entrando... detetive, em todos os cômodos. Nós temos sangue espalhado. Dá uma olhada, essa foto é muito importante. Essa foto é muito importante. Você repara que o chão foi totalmente lavado pelos fluidos que foram soltos, né, no corpo da soldado Gisele. E lembrando, né, Lordelo, ela foi encontrada inicialmente com vida, né? Com vida. Mas todo esse sangue, toda essa cena, assim, gente, sem o preto e branco, é bem gráfico, assim, principalmente a foto que a gente suavizou, e ela ainda estava com vida, né, Lordelo? Sim, e eu queria fazer aqui um comentário muito interessante para você, investigador, você, investigadora que está me assistindo. Se, porventura, os bombeiros verificassem que a Gisele estava morta, o apartamento tinha que ser lacrado e a perícia, o delegado ia vir lá. Nesse caso, a perícia com o corpo no local é aí só para você descobrir se é suicídio ou se é um feminicídio simulando um suicídio. Só que o perito não teve essa oportunidade porque ela tinha vida. A gente tem inclusive a opinião aqui de outro superchat que a Delusca mandou pra gente. Ela sempre ajuda aqui a gente, está sempre participando do canal. Valeu, obrigado, Delusca! Viu? Vamos colocar aí na tela, gente. E eu vou lendo aqui pra vocês, você que não tá conseguindo acompanhar. É interessante, hein? Se tiver a oportunidade de olhar pra tela pra TV, olha, porque tem muita imagem de apoio, tem muito suporte visual aqui. É verdade. O suspeito é tão leviano e louco, aqui é a opinião da Delusca, que acusou até o advogado da família como sendo ele o responsável pelas marcas no pescoço da vítima pra incriminá-lo. Você chegou a ver sobre isso, Lordão? Delusca, eu queria que você fizesse um complemento pelo seguinte. O que eu ouvi quando ele fez uma entrevista com o Cabrini lá na Record, ele alega que o Cabrini perguntou: e as marcas no pescoço da Gisele? Ele fala: eu não fiz. Eu nunca encostei na minha mulher. E ele alega o seguinte, falou: olha, eu simplesmente posso imaginar que foi a filha de 7 anos que tem uma mania de abraçar a mãe segurando no pescoço e, na visão do tenente-coronel Neto, ela abraçada aqui poderia ter feito pressão e poderia ter machucado eventualmente a sua mãe sem querer. Mas eu queria saber da Delusca aonde ela viu essa informação que o tenente-coronel teria acusado o advogado, porque essa informação, detetive Alan, eu realmente não obtive. Manda aqui pra gente, agora, Delusca, que a gente avalia e a gente passa. Se a Delusca pudesse nos ajudar nessa investigação, eu te agradeceria, Delusca. Opa, tem novo membro aí, gente. Já a gente vai colocar na tela aí. Obrigado, Tânia. Já a gente vai colocar você aí na tela e fazer os agradecimentos. Mas vamos seguindo aqui, Lordelo. O que mais você tem pra comentar pra gente? Agora, eu quero mostrar uma foto pra você pelo seguinte.
a maior confusão é que a perícia, quando esteve no apartamento, a perícia entrou no banheiro do tenente-coronel e não tinha sangue. Mas, coloca a foto aí do banheiro do tenente-coronel. Tenho a foto, essa foto, pouca gente tem, hein? Nós conseguimos, hein? Dá uma olhada. Essa foto, quando a polícia chegou, a perícia chegou, detetive Ala, o banheiro estava assim. Só que o perito, que não é bobo, ele joga o quê? Luminol. Ele jogou o produto e dentro desse box tinha sangue. E esse box tem rendido, né, Lordelo? Porque causa estranheza os 2 banhos, quem toma banho numa situação dessa, isso aí eu tô interessado para saber o que foi descoberto. O tenente-coronel, em entrevista, ele alega o seguinte, que um bombeiro sujo de sangue foi lá no banheiro se lavar as mãos e aí ele colocou, vamos dizer, a culpa nesse sangue no box, no socorrista que estava sujo de sangue e foi se lavar. Até aí, cabe agora à polícia eventualmente comprovar. Tem mais pergunta, detetive Ala? Tem, já entrou aqui algumas. Primeiro, a Delusca, ela falou aqui pra gente que ela viu no Joel da Atena. Ela falou que tá lá a informação. Depois a gente, a Vigueira, a gente vai verificar. Numa próxima live a gente menciona aqui também. Delusca, obrigado por sempre manter a gente informado. E tem mais uma do Paulo. O Paulo mandou outra aqui. Enquanto eles vão puxando pra colocar na tela, eu vou falar aqui, ó. Lordelo, sou cabo da reserva do Exército e, na minha opinião, local do crime não foi liberado pela perícia. Uma pistola .40, o coice é grande. E aí? Bom, vamos lá. Eu queria que tá na você... tela aí, gente. Olha lá, vamos lá. O Paulo Diogo. Vamos lá. Lordelo, sou cabo reserva do Exército. Na minha opinião, o local do crime não foi liberado pela perícia. Uma pistola... Vamos lá. Eu quero explicar uma coisa interessante para você. Isso o pessoal estava falando bastante sobre o coice da arma. Todo mundo sabe que 2 dias depois, 3 mulheres foram lá fazer uma limpeza no apartamento. Todo mundo sabe, ok? Nós temos essas imagens, detetive Alan, que é um vídeo das 3 mulheres, tá? 3 mulheres subiram com a autorização do tenente-coronel no 4º andar. Elas entraram e saíram. E o tenente-coronel teve que se explicar porque isso veio à baila. E quem que levantou foi o advogado da família de Gisele. E o advogado levantou isso e falou, pera um pouquinho, por que, Paulo Diogum, que essas 3 mulheres foram no apartamento? Mas o tenente-coronel, em entrevista, disse, o apartamento já estava liberado pela perícia. O apartamento não estava mais... Vamos lá, vamos ver as imagens, vai. Muito bom. Dá uma olhada, pessoal. Essas imagens que você está vendo são 3 policiais, à paisana, que foram até o 4º andar e realizaram uma limpeza no apartamento. Detetive Alan, eu queria saber do nosso público, dos meus investigadores, das minhas investigadoras, isso foi correto ou não? Porque diz o tenente-coronel que o apartamento já foi periciado e estava liberado para ele, que é o proprietário, que é a pessoa que está alugando. Eu acho que, independente de patente, né, ou como que você olha ali pro seu superior, que a gente sabe, né, que a polícia militar, ela tem muito disso, né, me causa estranheza, não faz o menor sentido. Dentro do, seja horário de serviço, seja como um favor, dado a repercussão do caso, não consigo entender. Você tem alguma teoria? Não, a teoria ela se complica quando o próprio tenente-coronel Neto, em entrevista, ele alega que pediu para o seu comandante mandar as moças, que são policiais militares, fazer a limpeza. E aí foi perguntado o seguinte, mas por que você fez isso? Sabe o que ele disse? Ele falou que ele queria tirar o sangue do apartamento, pois se a família da Gisele quisesse ir e pegar os pertences dela, eles não veriam o sangue. Mas aí eu tenho que discordar do tenente-coronel e eu tenho absoluta certeza que o advogado da família não gostou. Porque muitas vezes o local é liberado, mas muitas vezes tem que se voltar no local para fazer mais uma perícia. Ou seja, o tenente-coronel foi para o interior, mas essas moças foram lá, fizeram a...